Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 550. 550. Dando sequência, vou voltar quando aqui o Espírito, assim, ele diz pro Hermínio Miranda, diálogo com a sombra, eu estou esquecendo de dizer, de diálogo com a sombra, Hermínio Miranda, vaidade e orgulho. Nós já estamos terminando esse tema. O Espírito disse assim para Hermínio Miranda: o fato de eu existir, afirmou, prova que alguém me criou. Mas quanto ao Cristo, ele continua, o Espírito continua dizendo, mas quanto ao Cristo, fora um fraco. Fora um fraco. O Espírito dizendo. Nada tinha contra ele. Nada tinha contra ele. Contanto que ele não interferisse com seus planos, que eram grandiosos. Você vai saber daqui a pouco por que ele está dizendo isso. Mas aí Hermínio já muda. Outro companheiro, chocado com o tratamento que havíamos dispensado ao seu chefe. É engraçado que esse termo, né, ele continua na erraticidade, né? Aqui todos os departamentos têm chefe. É chefe disso, chefe daquilo. Mas acontece que tem chefe de lá também. Então, outro companheiro, chocado com o tratamento que havíamos dispensado ao seu chefe, através de outro médium, manifestou-se irritado, até mesmo algo assustado, dizendo-nos que nem fazíamos ideia de quem era ele, pois do contrário, não o teríamos tratado daquela forma. Ele era muito importante. Você consegue entender, né? Um espírito se manifesta no campo vibracional do médium e crama ali. Ora, vocês têm noção quem é ele? Como que vocês o tratam dessa forma? Vocês não têm noção quem é ele. Olha aqui, Outro companheiro, chocado com o tratamento que havíamos dispensado ao seu chefe, através de outro médium, manifestou-se irritado, até mesmo algo assustado, dizendo-nos que nem fazíamos ideia de quem era ele. Era ele, aquele chefe dele. Pois do contrário, não o teríamos tratado daquela forma. Ele era muito importante mesmo. Se você soubesse quem é ele, Hermínio Miranda, você não o trataria dessa forma, você não teria tratado dessa forma. Como se diz assim, né? E os antigos príncipes da igreja
que comparecem tremendamente enfatuados, condescendendo em conversar conosco, transfugas miseráveis, traidores, vis, envolvidos com uma doutrina maléfica, demoníaca, como o Espiritismo? Que pompa, coitados! Que olímpica indignação! Dizendo eles, né? Armínio Miranda. Um destes me conheceu em antiga encarnação durante a Reforma Protestante. Na época, é lógico, de Martim Lutero, onde fôramos adversários no campo teológico, num flash de inspiração, pois estou familiarizado com as minúcias da história da Reforma. Identifiquei-o pelo nome. Era ele mesmo. Acabamos ambos descobrindo as fontes ocultas de seu fanatismo religioso em tempos idos. Ele fora um daqueles que apedrejaram Estevão. Olha só para você ver. Esse ser que ali se manifestou, ele fora naquela época, ele fazia parte daqueles seres que ajudou a apedrejar Estevão, amando de Saulo de Tarso. Porque na época, Saulo de Tarso, ele perseguia os cristãos. É óbvio, nosso Senhor Jesus Cristo tinha sido crucificado já. Ele tinha sido crucificado. Mas a carnificina continuou. E milhares de cristãos se sucumbiram. E um deles chamava-se Estevão. Por isso, o livro de Chico Xavier, através de Emmanuel, com o título Paulo e Estevão. Não perca a oportunidade, você, nesta existência, de ler e de estudar esta obra. Por isso o nome Paulo e Estevão. Na época, Estevão, irmão de Abigail. É óbvio que nós não vamos entrar no mérito dessa história. Mas,
por vários motivos que nós não vamos entrar no mérito, porque não tem nada a ver com a história aqui. Saulo se apaixona por Abigail. E Estevão, ele tinha sido vendido, ele tinha sido afastado da irmã Abigail. E por aí em diante a história vai. Eu estou dizendo que eu não quero adentrar ao mérito, porque não tem nada a ver com o assunto aqui do livro. Porque é o mesmo que, por exemplo, você pensa assim: eu vou à cidade de São Paulo, mas você pede carona a alguém e a pessoa pega, você percebe que ela toma um outro trajeto, você pega, pergunta para ela assim: mas eu te pedi carona para a cidade de São Paulo, você está indo para onde? Eu vou em Salvador, Bahia, primeiro, para depois eu ir para São Paulo. Não, então para aqui que eu vou descer, que eu vou... Meu trajeto é outro, eu não posso tomar esse trajeto que você vai fazer. Então é mais ou menos assim. Mas o conselho que eu deixo: não deixe de estudar o livro Paulo e Estevão. Então aqui, Hermínio Miranda reencontra com esse ser que, na época, amando de Saulo de Tarso. Por isso, quando ele se converteu, Saulo se converteu, ele continuou com o nome de Paulo de Tarso. Então, olha só para você ver. Paulo de Tarso é o mesmo que Saulo de Tarso. É o mesmo ser. Só mudou o Saulo para Paulo. Mas o Tarso continuou. Então, Saulo perseguia os cristãos. E milhares de cristãos foram mortos a mando de Saulo. Inclusive, quando Saulo, ia a Damasco matar Ananias, na metade do caminho, Jesus lhe aparece e ele, com vários amigos em seus alazões, em seus equinos, ele apenas viu Jesus. E a visão foi tão forte que ele cai do cavalo, cai do animal. E depois Jesus lhe interroga: Saulo, Saulo, por que me persegues? Daquele momento em diante, demoliu toda aquela pedreira, aquele monstro desapareceu. Que queres que eu faça, Senhor? Mas aí ele já estava cego devido à luminosidade do mestre afetar a retina dos olhos de sua alma e não do teu corpo físico. Existe essa confusão aí que muitos ainda não aprenderam a raciocinar. A retina da alma. Retina dos olhos da alma e não a retina dos olhos físicos. Pois vá a Damasco, que lá te dirão o que você terá que fazer. E um
abreviando, e um daqueles seus amigos ali, a maioria foram todos embora. Um daqueles ali levou ele, cego fisicamente e cego da alma, até Damasco e deixou numa hospedaria lá. Alguns dias depois, 3 dias depois, o próprio Ananias aparece ali e o cura daquela cegueira. Mas quem pediu para você vir até a mim? Jesus. Olha que facilidade. Jesus pediu para que eu viesse aqui te curar, conversar com você e dali em diante. Se hoje nós conhecemos, vamos pensar da seguinte forma: Saulo é considerado por muitos o 13º apóstolo do Cristo, mas eu não concordo. Eu não concordo. Porque Paulo, depois mudar-se o nome dele para Paulo de Saulo, para Paulo de Tarso. Eu não concordo que Paulo seja o 13º discípulo apóstolo do Cristo. Eu concordo sim que Paulo possa ser, sim, o 14º apóstolo. O 14º. Porque o primeiro apóstolo do Cristo chama-se Mãe Maria Santíssima. Porque se não fosse através dela, ele não teria chegado ao corpo físico conforme ele chegou. Você entendeu? Conforme ele chegou. Porque se ele quisesse chegar de outra forma, ele chegaria. Ora, ele é o guia. Ele é o modelo qual nós devemos seguir. Ele é o mestre. Mas conforme ele chegou, ele dependeu de Maria. Então Maria é o primeiro apóstolo do Cristo. E muitos dizem que o Cristo só teve 12 apóstolos, aqueles que ele os convidou. Mentira! O Cristo nunca convidou ninguém. Porque a partir do momento que o Cristo convida, ele interfere no livre-arbítrio do indivíduo. E Jesus, conhecedor dos desígnios de Deus, ele sim é que nunca interferiu e nunca interfere. Pois Jesus nunca convidou ninguém a segui-lo. Todos aqueles que se aproximaram dele, ele dizia: que queres que eu faça por você? É chegada a hora, Pedro. É chegado a hora, Mateus. É chegado a hora, João. É chegado a hora. Como eu posso te dizer, por que dormes? Raciocina. É chegado a hora. Por que ainda dormes? É raciocinar. Então aqui, Hermínio, ele reconhece nesse indivíduo que ele fora um daqueles que ajudou a apedrejar Estevão, irmão de Abigail.
E Abigail, ao descobrir que teu irmão fora morto, apedrejado, ela se entristece e ela se afasta, porque a história é muito longa. Você que já leu, você que ainda vai ler, você conhece a história. E o mais interessante é que tanto Estevão e Abigail retornaram ao corpo físico e estão reencarnados aqui no Brasil. Quem são eles hoje, Luiz? Eu não posso dizer. Agora pode ter certeza que se nós trabalhássemos com esse interesse de estrelismo, de querer aparecer, do misticismo, é óbvio que eu ia dizer. Para o canal receber curtidas e tal. Esse não é o meu interesse. Pois da minha boca, ninguém vai ficar sabendo quem é Estevão. Ninguém vai ficar sabendo quem é Abigail. Isso é uma questão de disciplina. Que todos nós, médiuns, pequenos e insignificantes, mas representantes do Cristo, deveríamos aprender a nos calar. Deveríamos aprender a nos conter. Dizer que estão reencarnados é um direito nosso. Mas divulgar o nome desses seres nós não temos o direito, porque isso seria interferir no progresso evolutivo desses seres. E não só Abigail, não só Estevão, não só Lívia, não só Emmanuel, que já se encontram no corpo físico. Há um outro ser também que muitos seres andam por aí recebendo mensagens e recebendo livros e psicografando livros deles até falar chega. Quem, Luiz? Esse eu posso dizer André Luiz. Já encontra-se reencarnado. Eu sei quem é ele. Alexandre, do livro, se não me falha a memória agora, Missionários da Luz, se não me falha a memória, que são tantas informações que você nem imagina, já encontra-se reencarnado na cidade de São Paulo. E eu já tive a oportunidade de estar com ele nesta existência. Quem, Luiz, é ele lá em São Paulo? Alexandre. Não posso dizer. Para você ver quanta coisa vai comigo para o cemitério, para o túmulo. Mas nós temos que aprender a ter disciplina. Nós temos que aprender a nos conter. Luiz, mas André Luiz, reencarnado?
Mas não seria Carlos Chagas? Sim, porque na verdade André Luiz foi Carlos Chagas. Carlos Chagas. Quando André Luiz, aliás, quando Carlos Chagas terminou de psicografar o livro Nosso Lar, no quarto de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo. Você sabia dessa história? Olha que interessante. Engraçado, você, tantos anos no Espiritismo, não sabe dessas histórias ainda, desses fatos, né? Porque isso é fato, meu bem. Quando Carlos Chagas terminou de psicografar o livro Nosso Lar, através de Chico Xavier, ali, junto com Emmanuel e Chico, discutindo eles um nome para pôr naquele livro de um autor, Carlos Chagas disse: eu não posso colocar o meu nome da última minha existência, porque eu ainda tenho no corpo físico familiares que podem entrar na justiça para requerer direitos autorais das obras, igual aconteceu nas obras de Humberto de Campos. Emmanuel também concordou com Carlos Chagas. Chico também concordou. Mas no quarto de Chico havia uma outra cama de solteiro, e ali dormia seu irmão André Luiz. André Luiz, irmão de Chico Xavier, dormindo ali naquele leito. Ô, gente, estude a história, gente. André Luiz, Carlos Chagas olhou para André Luiz dormindo ali no leito. Já resolvi o problema. Emmanuel, qual? Eu já sei que nome colocar nos livros. Qual? Em homenagem ao irmão de Chico Xavier, as obras de hoje em diante receberão o nome de André Luiz, em homenagem ao irmão de Chico. Você sabia que as obras psicografadas por Carlos Chagas através de Chico Xavier, cujo nome André Luiz, esse nome foi em homenagem ao irmão do Chico Xavier? Eu garanto, com todo respeito, que você que tem 30, 40 anos, 50, na doutrina dos espíritos, não sabia disso. Tem outros itens aí com relação a André Luiz, a Emmanuel, aliás, Carlos Chagas, Emmanuel e Chico Xavier, que um dia eu vou contar para vocês. Mas analise. Carlos Chagas nunca foi André Luiz. André Luiz é o nome do irmão de Chico Xavier que dormia ali no quarto, junto com Chico Xavier. E em homenagem a ele, Carlos Chagas colocou o nome dele, André Luiz, nas
16, 17 obras, se não me falha a memória. E tem muitas pessoas que não sabem disso e trata André Luiz, André Luiz, André Luiz, André Luiz, mal sabendo esses que estão falando do irmão de Chico Xavier. É porque André Luiz sofreu no umbral, é porque André Luiz sofreu no umbral. André Luiz mesmo nunca sofreu no umbral. Porque André Luiz foi irmão de Chico Xavier. E eu não vou entrar no mérito, porque é uma outra história para outra oportunidade. Nem Carlos Chagas nunca esteve preso no umbral, conforme narra-se no livro. Mas isso é uma história para uma outra oportunidade. Vamos para o próximo vídeo, para o próximo dia.